Fala galera da Poker Lab, eu sou o Marco Arruda, especialista em City Gold do PokerStars e estamos aí mais uma vez hoje para falar do tema 5 erros cometidos por jogadores iniciantes em pré-flop em City Golds. Bom, vamos para o primeiro exemplo, onde o jogador ali no TG1 sobe, ele aumenta aqui para 80 e nós pagamos aqui 80 do lado dele. Eu vou dar uma dica para vocês aqui nesse primeiro exemplo. Pessoal, seja City Gold, seja torneio, jogar nesse começo mãos mais fortes, tá? Não jogar esse tipo de mão. Essa é uma mão considerada marginal, tá? Esse As 10 off aqui do meio da mesa. O jogador subindo 80 aqui do TG1, por alguns motivos, tá? Esse As 10 aqui não é legal. Olha o tanto de jogador que tem para falar depois da gente. Então, a gente pagando aqui pode deixar um espaço para esses jogadores voltarem por cima, ou entrar muita gente na mão e a gente se colocar numa situação ruim, aí a gente fica numa... Acerta o Ás, não é legal, a gente pode estar perdendo o kicker, principalmente para esse jogador que subiu aqui. Então, nós estamos bastante dominados pela gama de mãos que ele sobe aqui, que é Ás e Rei, Ás e Dama, Rei, Dama, Vala, 10. E a gente acerta o Ás, não é garantia nenhuma que nós estamos ganhando a mão, a gente se coloca numa situação muito complicada. Fora a chance de perder esses 80 aqui, quando algum jogador sobe lá 280, a gente tem que foldar. Ou se a gente der o call aqui, é pior ainda, tá? Então, a minha dica não ficar entrando com esse tipo de mão no começo de jogo. Folda esse tipo de mão, espera vir cartas melhores. E lá na frente, esse As-10 vai ser muito forte, quando os blinds estiver mais apertados, lá na semifinal, lá na mesa final, quando a mesa estiver mais vazia, tá? Quando os blinds estiverem mais altos, você no dealer, por exemplo. São outras situações, mas nesse começo, tá? Vamos foldar esse tipo de mão, ok? Vamos para a próxima. Nesse segundo exemplo temos um Ás e Vala ali no cutoff, onde temos um limp, temos um stack de 40 blinds mais ou menos. E o meu conselho aqui é sempre jogar aumentando, sempre jogar dando raise, não ficar entrando de limp, só pagando 30. Quando a gente é o agressor da mão, as decisões são muito mais fáceis para a gente. Tá? A gente coloca os nossos oponentes numa situação ruim. Quem joga pagando, dando call para acertar, sempre na defensiva, as decisões a longo prazo, as decisões deles sempre vão ser mais difíceis. E quando a gente tem mais decisões difíceis, maior chance do erro. E quanto maior o erro, maior o prejuízo, né? Então, vamos sempre tentar, sempre na medida do possível, ser o agressor da mão. Em alguns momentos nós vamos entrar pagando. Não estou falando que tem que subir 100% das mãos, mas sempre que possível, esse tipo de mão, joga dando raise, seja até no começo da mesa, seja no meio da mesa, do TG, jogue dando raise, jogue subindo, aumentando a aposta. Tá? Então, o jogador pode dar call lá, a gente pode não acertar nada no flop, nós damos a continuation bet no flop e a gente puxa o flop, e a chance do cara que joga só pagando, a chance dele é acertar o jogo dele. E nós sabemos que a minoria das vezes acertamos o flop. Tá? A maioria das vezes nós não vamos acertar esse Ás Valete no flop e nem o nosso oponente vai acertar. E daí, para quem que vai o pote? Vai para quem tomar ação. E quem vai tomar ação normalmente é quem é o agressor. Quem é o agressor pré. Então, vantagem para quem é o agressor pré. Então, joguem de forma sempre subindo, tá? Sempre aumentando esse tipo de mão. Essa é uma das vantagens quando não acertar. Quando a gente acertar, a gente já acumulou, começamos a construir um pote maior, até do pré-flop, então a gente extrai dele pré-flop, flop, turn, river, se possível. Então, muito mais vantagem a gente jogar aumentando, tá? Então, essa é a minha dica para vocês. Vamos para a próxima. Exemplo 3, temos um Rei Vala no meio da mesa com 6 blinds e meio. Sempre converter, tá, o nosso stack em quantos blinds são. Sempre, temos 6.500 fichas, tá, mas o que são 6.500 fichas? São 6 blinds e meio. Então, com 6 blinds e meio aqui, essa jogada é win. Tá? Por quê? Nós temos que acumular fichas aqui. Não dá para ficar esperando Ás, Rei, Dama a vida inteira. Tem alguns momentos que a gente tem que dar win para acumular fichas. Os blinds estão aumentando, principalmente torneio turbo. Daqui a pouco esse blind está 600, 1.200, 1.000, 2.000, a gente ficar esperando Ás, Rei, não vai vir. E nós vamos morrer nos blinds. O pesadelo
do, dos jogadores regulares, dos jogadores bons de torneio, de MTT, é isso, é morrer nos blinds. Isso é o pior prejuízo que existe. Você dá um win aqui de Vala Rei, a maioria das vezes vai passar esse all-in, tá? Tem 5 jogadores para falar, desculpe. A maioria das vezes esse all-in vai passar, nós vamos acumular aqui, deixa eu ver quantas fichas no pod, 2.400, sem esforço algum, só clicando no botão de all-in ali e passou a mão. Algumas vezes vão tomar calls, mas a mão não está perdida, nós vamos para o chão, a gente toma call de pares, é flip, tomamos call de Ás e Dama, Ás e 10, nós temos aí 40% de chance. Então, o maior prejuízo é deixar morrer os blinds, tá? Esperando valor, esperando vir muito jogo e não chovar esse tipo de mão, não dar win esse tipo de mão. Então, temos que dar win com esse tipo de mão, qualquer par aqui é win, qualquer Ás aqui é win, tá? Tá muito apertado, 6 blinds e meio. Muitas escolas muitas escolas dizem que a linha de push fold, né, que é de você ou você dar win ou você foldar, não ficar mais pagando para ver flop, é em torno de 10 blinds, tá? Aqui nós temos 6,5, então estamos muito abaixo disso aí, a água está batendo tá batendo na testa já, né, no nariz, então a gente tem que dar win essa mão, não podemos deixar passar essa oportunidade, ok? Vamos para o próximo exemplo. Temos um 4/8 no small blind. E temos um detalhe importante aqui nessa mão, que o que eu queria passar para vocês é que estamos na bolha aqui. E esse jogador na bolha, a gente não pressionar ele aqui é um erro, tá? Então, a gente tem que, nesse exemplo, nós subimos aqui 2 blinds e meio, e conseguimos o fold do nosso oponente, mas eu prefiro aqui até o all-in. O all-in eu acho melhor aqui, nós vamos ser menos explorado, coloca muita pressão em cima dele, ele tem um stack curto, se ele tem um stack maior ali de 7 mil, 8 mil, que vai ser mais de 10 blinds, aí é justo o raise aumentar só 1.500. Mas como o stack dele está bem curto, o all-in desse 4/8 você faz ele foldar a maioria das mãos que ele tem ali, ele dá call com pouquíssima coisa, tá? Com menos de 10% do range ele vai dar call. Lógico que isso vai variar de jogador para jogador. E sendo esse cara um jogador regular, normalmente ele vai abrir um pouco o leque de mãos que ele dá call, tá? Porque ele sabe que ele está sendo explorado ali, ele começa a dar um call com mãos piores, mais marginais, para dar um good call na gente. Mas esse jogador, sendo um jogador mais fraco, ele folda muita coisa mesmo, porque ele está jogando ali olhando na premiação muitas vezes e tá louco para pegar ITM. Então a gente tem mais ficha que ele e é justo pelo stack que ele tem ali de 9 blinds, 8 blinds, a gente dá esse all-in e pressionar na bolha, pressionar esse tipo de stack na bolha. Tá? Então fica essa dica para vocês aí. Mas eu prefiro o all-in, tá? Eu já falei e continuo afirmando aqui que eu prefiro o all-in do que esse raise. Nesse quinto exemplo, nós vamos falar da parte matemática do jogo, que a gente tem que dominar, tá? A gente tem que entender isso, onde o nosso oponente no TG1 dá um all-in de 3.800 fichas, nos blinds 400, 800, a mesa roda e fold e chega a decisão pra gente. Essa mão, vejo que a gente tem que dar um call aqui de 3.000 fichas, tá? E para um pote que vai ser de 9.000, então para esse call ser bom, a gente tem que ter em torno de 33% de equidade contra a gama de mãos que ele está abrindo. Ah, mas se ele apresentar ali um Ás e Rei, a gente não vai trabalhar essa ideia, tá? Eu vou colocar ele com Ás e Rei, vou colocar ele com par baixo, vou colocar ele com 2 cartas médias. Nós vamos trabalhar sempre range de mãos, sempre gama de mãos. Não tem como a gente determinar exatamente o que ele tem, isso é um chute, que a longo prazo a gente pode acertar uma a cada 20 vezes, mas a longo prazo não vai acertar. Então vamos trabalhar com range de mãos e como eu tenho mostrado em outras videoaulas, eu quero apresentar para vocês a ferramenta aqui que é o Rolldeck, mas vocês podem baixar também como PokerStove ou Equilab. Mostrar para vocês que eu tenho mais que esse 30% de equidade mais que esse 33% de equidade contra o range que ele está chovando aqui, que ele chova muita coisa aqui, qualquer Ás ele vai dar win, muitos jogadores vão dar win aqui com 80% do range, qualquer Rei,
qualquer dama, porque ele está numa zona desesperada aqui, tá? Ele está desesperado, o blind está 400, 800, na próxima mão ele é o TG, na seguinte ele é Big Blind. E o desespero do cara é chegar no Big Blind e ele não ter nada. Então ele prefere dar o win aqui com a chance de fazer os jogadores foldarem e ele acumular essas fichas. E se ele tomar call, ele vai pro chão. É o que nós estamos mostrando em outras situações ali, em exemplos passados. Então, essa mão é call, mas vamos ver no rollback ali qual seria mais ou menos o range que ele está chovando ali. Lógico, de novo, vou dizer que vai variar esse range de jogador para jogador. Quem que é esse jogador? Quanto mais regular, maior é o range dele, mais coisa ruim ele está dando ao win, mais lixo ele está dando ao win. E quanto mais seguro esse jogador, obviamente, o range dele é um pouco mais forte. Mas mesmo assim, coloque-se no lugar dele. Olha o desespero que esse cara tá. Então ele chova muita coisa, mesmo sendo um jogador mais seguro. Mas eu tô vendo que ele não jogou nenhuma mão até agora. Mas olha o desespero que ele tá. Ele tem que chovar alguma coisa. Ele tem que chovar um rei 5. Ele tem que chovar um mais 2. Então a gente não pode desperdiçar esse i7. Um investimento desse de 3 mil para acumular 9, tá? De 33%. Então vamos calcular ali, vamos estipular mais ou menos o range que ele chova. Vou colocar para vocês ali mais ou menos o range que eu chovaria no lugar dele. Isso pode variar para mais ou para menos. Tem jogadores mais agressivos, jogadores mais tight. Vou colocar até o rei 5. Do rei 2 suited até o rei 5 off. Dama 8, valor 8, 10 e 8. Essas coisas tudo pode chovar. 10, 6 suited, 9, 6. 8, 5. Dama 8. Não vou forçar muito aqui ainda. 9, 7 off, 6 e 8, 9, 6, 6 e 7. 5, 6, 5, 7, 8, 5. 54%. Vou forçar muito, vou colocar 50% do range aqui. 49, vou colocar 50%. Não, mas 2 e 3, 3 e 4, não vou pôr essas coisas. Rei 8, rei 7, dama 8, 9, 6 suited. Deu em torno de 50%. Então ele chova isso e nós temos um Ás 7 off. Ás 7 off. Ok, calcula. 53% de equidade contra o range que ele está chovando. Então, veja que esse call, esse investimento nosso é muito bom. Tá? A gente teria que ter 33% de equidade, aqui já seria bom o call. Nós temos 53%. Tá, Marco, mas esse jogador é mais... Ele é muito seguro, ele não chovaria Ás 2, que você está falando que eu chovo. Se ele não chovaria isso, deixa eu mudar até o range aqui, vou colocar, seja 35% do range. Tá? Um range bem forte. Vamos tirar esses lixos daqui. 4, 5, 6, 7, essas coisas. E vamos acrescentar os ases. Tô dando um range bem, vamos dizer, de um cara tight aqui, tá? Chovar só essas mãos. O cara foldar um Ás 6 aqui não existe com esse stack que ele tá. Mas vamos aqui, coloquei 31% e vamos ver o que vai dar. 46%. Então a gente tinha que ter 33 para empatar. Nós estamos com 47, com 46. Então não tem discussão, essa mão é call, tá? Tem que dar call. Então a gente tem que dominar isso, temos que entender isso. Por mais que uma vez você dê call, pegue ele com as Ás, na próxima você dê esse mesmo call, pegue com rei, mas o jogo não é curto prazo. O jogo é longo prazo e continuando tomando essas decisões corretas, matematicamente corretas, vocês vão ser lucrativos a longo prazo, o jogo é a longo prazo e no final vai dar quem toma as melhores decisões. Tá? O jogo é tomado de decisões a todo tempo e a gente tomando essas melhores decisões. Foldar esse Ás 7 não é uma decisão boa, a longo prazo vocês vão perder dinheiro foldando esse Ás 7. Então fiquem atentos a isso. Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo, deixe uma pergunta, curta o vídeo e espero ter ajudado vocês. Nos vemos nas mesas e nos vemos nas próximas videoaulas aí. Um grande abraço e GL.